Fala pessoal, hoje eu estou aqui para discutir um tema extremamente polêmico que está sendo discutido bastante esses dias, que são os protestos em Cuba, né? A gente tem discutido bastante isso, está saindo em toda a mídia. Aliás, é a primeira questão para a gente pensar, né? Por que está saindo tanto na mídia protesto contra Cuba, né? Só que para entender, pessoal, o que está acontecendo em Cuba agora, não dá para a gente ir lá tirar um retrato da realidade e achar que vai entender Cuba. Tem que entender o contexto histórico ali e tem que voltar um pouquinho no passado. Até 1959, Cuba era, na prática, uma colônia dos Estados Unidos. Assim como a América Central inteira sempre foi colônia, os Estados Unidos já invadiu tudo quanto é país ali, já deu golpe de Estado em diversos países, já ocupou militarmente um monte de países, enfim, criou o canal do Panamá ali para ele, rasgou o canal do Panamá no meio, né, para poder criar um canal ali para os seus interesses. Enfim, a América Central sempre foi uma colônia dos Estados Unidos e Cuba também. Cuba era um grande prostíbulo dos Estados Unidos, Cuba era uma grande colônia, um grande fazendão de açúcar e que tinha, né, muitos cassinos e prostitutas ali para os cidadãos americanos poderem se divertir. Não sei quem já assistiu o filme Poderoso Chefão, o 2, né, segunda parte do filme, que um pedaço dele se passa em Cuba, e quando tem Revolução Cubana, os mafiosos vão todos embora. Os bandidos todos cubanos, americanos, né, chefe da máfia, vão embora. Então, assim, Cuba era controlada por uma máfia, tinha um ditador, Fulgêncio Batista, que era um completo capacho dos Estados Unidos. E aí, quando tem a Revolução Cubana, né, quando os líderes nacionalistas, importante lembrar isso, o grupo de Fidel Castro nem era desde sempre comunista, não, eles aderem ao comunismo posteriormente, né? Então é feita a Revolução Cubana em 59, e aí Cuba vai estatizando empresas dos Estados Unidos, até porque quem controlava a economia cubana eram os Estados Unidos, eram as grandes corporações dos Estados Unidos, e vai estatizando. Os Estados Unidos, obviamente, ficam muito putos com isso, congelam tudo quanto é bens que Cuba tem, o governo cubano tem no exterior, né? Tenta fazer um golpe de Estado, em 61 invade Cuba, né? Paga ali mercenários para invadir a Baía dos Porcos, não consegue invadir Cuba naquele contexto ali, Cuba consegue se defender. E aí os Estados Unidos, não conseguindo invadir Cuba militarmente, né, lógico que ele não botou os seus exércitos, pagou mercenários, não deu certo. Assim como teve mercenários agora para matar o presidente do Haiti. Isso não é coisa de filme não, gente, isso existe. Né? Você pagar mercenários para cumprir um objetivo militar seu. Os Estados Unidos, não conseguindo tirar Cuba do poder, vai e implanta um bloqueio econômico duríssimo, que na prática praticamente proíbe Cuba de fazer comércio com outros países do mundo, com o próprio Estados Unidos, cria uma série de dificuldades para que Cuba faça transações, estrangula a economia cubana, que depois eu pretendo detalhar isso aqui. E aí Cuba, como fica totalmente impedido de fazer transação com os Estados Unidos e está no contexto de Guerra Fria, Cuba vai e se alia com a União Soviética. A União Soviética, então, dá todo o suporte econômico para Cuba naquele momento, oferece para Cuba ali os produtos industrializados, né? Petróleo, principalmente. Cuba é um país que não tem petróleo. E Cuba vai fornecer o que tem para a União Soviética, que era o açúcar. Então, vende o açúcar para a União Soviética, que ela vai comprar o açúcar todo de Cuba, já que os Estados Unidos não estão comprando mais, né? E a União Soviética dá petróleo e dá também produtos industrializados. E nesse momento, nessa opção política, Cuba comete, no meu entender, um grave erro estratégico. Cuba opta por não se industrializar. Cuba vira dependente economicamente da União Soviética. Quando eu estive em Cuba, em 2015, eu tive a sorte de conhecer um sociólogo cubano na praia, a gente ficou conversando por horas ali. Um cara muito gente boa. Ele me falou o seguinte: olha, a gente ia no mercado comprar uma latinha de massa de tomate, sei lá, e vinha da União Soviética. A gente ia comprar um produto qualquer, não sei, leite condensado, vinha da União Soviética. A gente ia comprar não sei o que, vinha da União Soviética. As coisas mais básicas que Cuba tinha, vinham da União Soviética. Cuba ficou totalmente dependente da União Soviética nesse período, né? Enquanto durou a União Soviética. Só que a União Soviética acabou em 91. Aí que vem a grande desgraça. Nesse período de 59 até 91, Cuba tem grandes avanços sociais. Cuba se transforma de um país atrasado, pobre, né? E tem elevadíssimos ganhos sociais. Cuba se transforma no país com uma das melhores saúde, educação e sistema de segurança da América Latina. Se você olhar os gráficos, né? Isso tem no Museu da Revolução em Havana, que eu vi, e em outros dados que a gente pode consultar também, Cuba se transforma, entre aspas, tá? Numa potência social, no sentido de bem-estar social. Erradica o analfabetismo em coisa de 2 anos. Em 2 anos, Cuba acaba com o analfabetismo completamente em Cuba, garante o acesso posteriormente a todos os jovens que queiram cursar a universidade, podem cursar a universidade, isso tudo público, gratuito, né, de qualidade, cria um sistema de saúde que é referência para o mundo inteiro. Cuba tem uma das mais altas expectativas de vida do continente americano.
no nível dos Estados Unidos. Veja bem, Cuba, um país paupérrimo de 11 milhões de habitantes, bloqueado economicamente, tem um dos melhores sistemas, uma expectativa de vida, e para quem não está ligado nesse assunto, a expectativa de vida de um povo é uma das principais formas de você medir a qualidade de vida de um povo. O nível da expectativa de vida cubana está em torno aí dos 79 anos, é o nível dos Estados Unidos. Para você ver que nesse ponto ela conseguiu chegar no nível de países desenvolvidos. Número de médicos por habitante, um dos mais altos do mundo. Cuba, então, se transforma numa potência social. Aliás, isso você vê nas ruas, né? Você tem farmácias cujos remédios são gratuitos, você chega com a receita, os farmacêuticos te dão a farmácia, todas as farmácias são do Estado e você recebe tudo gratuitamente. A saúde é boa, a educação é muito boa, o cubano é culto. Isso é uma coisa assim, impressionante de você ver em Cuba, que os cubanos são cultos, eles chegam com você falando em espanhol, se você fala em francês, ele puxa o assunto francês com você, ele tem noção de italiano, você vai no barzinho, tem um tenor, você vai no outro bar, tem um cara lá tocando piano, sabe? Os cubanos são muito cultos, é uma coisa assim, o nível de educação que eles construíram naquela sociedade é algo impressionante. Segurança pública é outra coisa extraordinária, você anda em Cuba, realmente não tem praticamente crime nenhum. É muito seguro, é um dos países mais seguros de toda a América Latina. Essa violência, não existe arma, a sociedade não tem arma, né? Então os crimes que tem é o garoto roubar a tua carteira e sair correndo. Aliás, eu passei por uma situação engraçada, que foi... Eu estava em Trinidad, uma cidade do interior, o dia seguinte estava indo para Havana. E o senhorzinho de que eu comprei o picolé na casa dele, em Trinidad, cidade do interior, falou assim, cuidado com a Havana, hein? Tá muito perigoso hoje em dia. A Havana tem garoto que pega a tua carteira e sai correndo. Tipo, esse é o maior crime que pode ocorrer em Cuba, né? Na perspectiva. E ficam abismados com isso. Se soubesse como é o Brasil, né? Seria bem, né? Complicado. Bom, Cuba, então, tem grandes avanços sociais até 1991. Só que quando acaba a União Soviética, vem uma profunda crise econômica. Muito grave. A União Soviética corta da noite para o dia todos os benefícios que dava para Cuba, para de fornecer esses bens a preços baratíssimos que vendia para Cuba e para de comprar o açúcar de Cuba. Cuba entra numa crise terrível, terrível. Cuba perde mais de 1/3 do seu PIB em 5 anos. Entra numa crise econômica, inclusive social, né, e humanitária, gravíssima, que o próprio Fidel Castro falou que foi o período mais duro da Revolução, foi o período ali dos anos 90, particularmente no meado dos anos 90, onde Cuba teve que se virar o quanto pôde, porque teve uma crise muito grave, e essa crise grave que Cuba teve nos anos 90 é que se assemelha, de certo modo, ao que a gente está passando agora, né, lá em Cuba. Para somar a esse contexto, quando os Estados Unidos percebem que acabou a União Soviética e Cuba vai ficar na merda economicamente, o que os Estados Unidos faz? Intensifica mais ainda o bloqueio econômico. A população cubana quase passando fome, o que os Estados Unidos faz? Vai lá e estrangula mais ainda a economia cubana, aperta mais o bloqueio, proibindo empresas americanas, por exemplo, de vender itens básicos aos cubanos, precisando, sei lá, de comprar trigo. Não pode comprar nos Estados Unidos, fica proibido. Detalhe, os Estados Unidos é do lado de Cuba, é muito perto. Dá para ir de barquinho, tanto que as pessoas às vezes não querem sair de Cuba, dá para ir de barquinho, de tão perto que é, né? A Havana de Miami, por exemplo, é muito perto. Então, os Estados Unidos intensificam o bloqueio econômico, estrangula mais ainda a economia cubana e favorece para que Cuba passe necessidades gravíssimas. Somado a isso, tem um terrorismo contra Cuba, que quase ninguém sabe disso. Aí eu sugiro que vocês assistam um filme, se não me engano o WASP Network, se não me engano, faz já um ano que eu assisti esse filme, que conta como grupos terroristas cubanos que foram morar em Miami, apoiados pelo governo dos Estados Unidos, pela elite dos Estados Unidos, promovem atos de terrorismo contra Cuba. Como, por exemplo, você chegar numa praia, eles vão de barco, né, numa praia, e começa a atirar para tudo quanto é canto para afugentar os turistas. Isso acontece. Isso aconteceu em diversos momentos. Colocar bomba em boates em Cuba para poder afugentar os turistas, já que Cuba depende totalmente do turismo. Quando acaba a União Soviética, né, Cuba passa a se direcionar a sua economia para o turismo, porque é o que dá para fazer. E não se industrializou, cometeu esse erro lá no passado, acabou a União Soviética e Cuba... Né? E sem contar outra coisa, o solo horroroso, né? Que não, é difícil desenvolver a agricultura ali naquelas condições. Não desenvolveu a indústria e agora para desenvolver a indústria num país bloqueado economicamente, mais ainda, né, pelos Estados Unidos, é muito difícil. Né? Então os Estados Unidos respondem com mais embargo. Né? Outro item que é importante saber é que empresas americanas que venderem item para Cuba, venderem qualquer item, qualquer coisa, ou se tiver um item de uma empresa americana em um produto de outro país que for vendido para Cuba, essa empresa americana vai tomar multa também. Então existe toda uma estratégia de tentar estrangular a economia cubana.
Então, né, mais um item desse terrível embargo que Cuba sofre, né, que luta na ONU todo ano para acabar com ele. Só os Estados Unidos e Israel votam a favor desse embargo. Todos os países do mundo, há muitos e muitos anos, votam para acabar com esse embargo criminoso contra Cuba que existe há mais de 62 anos. Aliás, isso é uma coisa que me revolta, me incomoda muito. Você lê nos jornais, eles praticamente não mencionam. Ou não falam do embargo, ou se falam, dão uma relevância, né, sem relevância nenhuma. Só que, na verdade, isso é algo fundamental para você entender, né, a crise econômica que tem em Cuba e o não desenvolvimento de Cuba também, né, que se explica em grande medida ao embargo dos Estados Unidos e também a opção de Cuba de não ter se industrializado, né, lá no passado. Mas o embargo, logicamente, é algo, né, fundamental. Então, Cuba tem uma economia completamente estrangulada pelos Estados Unidos, que está ali pertinho. Veja, um paísinho de 11 milhões de habitantes está sendo bloqueado pelo país mais poderoso do mundo, que está ali pertinho deles. A 150 quilômetros já está a costa de Miami. Outra coisa que muita gente não sabe é aquela coisa de se Cuba é bom, por que as pessoas vão para os Estados Unidos tentar a vida? Gente, as pessoas saem do mundo inteiro para tentar a vida nos Estados Unidos. Sai gente do Brasil para tentar a vida em Cuba. Você diz que o Brasil capitalista, né, que o capitalismo brasileiro é um fracasso porque a gente foi tentar a vida em Cuba. Você diz que as pessoas do Haiti, as pessoas do México, as pessoas enfim, da Guatemala, que são todos os países capitalistas, que vão tentar a vida nos Estados Unidos. Você diz que isso é uma prova do fracasso do capitalismo? Todos esses países são capitalistas. Entende como é manipulado o enredo, o discurso, né, que se faz com relação a isso? E tem um outro fator. Os cidadãos de outros países que chegarem a Cuba de forma ilegal são expulsos. Se um cidadão cubano chega em Cuba, em Miami ali principalmente, tem muito cubano em Miami, de forma ilegal, sabe o que acontece? Ele não é expulso não, ele é recebido. O governo americano dá autorização para ele morar. Sabe para quê? Justamente para criar um fluxo de cubanos que vão morar em Miami para gerar uma propaganda negativa de Cuba. E a propaganda negativa de Cuba é uma propaganda negativa, em última instância, da esquerda latino-americana. É como você dissesse para o mundo, tá vendo aqui? A desgraça que é Cuba é tão bom que as pessoas querem sair de lá. Então esse discurso que as pessoas fazem, se Cuba é bom, por que não sai de lá? É um discurso produzido. É feito uma estratégia para que se gere esse discurso. Sai gente de vários países para morar nos Estados Unidos, mas você não vê mídia, né, reproduzindo esse discurso toda hora. Outro item sobre o embargo agora. Cuba, a gente está no contexto da Covid, né? Cuba conseguiu controlar muito bem no início o Covid, conseguiu produzir 2 vacinas com tecnologia própria, o que é algo assim, né, revolucionário, dado o contexto de bloqueio econômico que Cuba vive, mesmo assim conseguiu produzir com a sua tecnologia 2 vacinas, que é algo extraordinário. Só que Cuba precisa de coisas industriais básicas, precisa de seringa, precisa de respiradores, precisa, enfim, de coisas básicas para produzir sua vacina, para aplicar a vacina, para cuidar do coronavírus, como o mundo inteiro, né, precisa de coisas básicas. O Brasil importa máscara da China, por exemplo. China doou um navio, vários equipamentos para chegar em Cuba. Esse navio não conseguiu chegar. Os Estados Unidos impediu que chegasse a Cuba esses equipamentos básicos. Isso é uma reportagem, se não me engano, da Record, da R7, da Record. Ninguém vai dizer que a Record é de esquerda, que o Edir Macedo agora virou comunista. Correto? É porque não chegou mesmo. Então, essa crise econômica que Cuba está vivendo agora, do coronavírus, está sendo agravada mais ainda pelo embargo, foi piorado. E o Trump piorou mais ainda os embargos contra Cuba. Foram 200 e tantas medidas criadas que pioraram o embargo contra Cuba. Então, uma economia completamente estrangulada. E aí veio o coronavírus e prejudicou mais ainda a economia. Cuba teve que se fechar, né? Tem toda uma cultura ali de preservar a saúde da população. Só que fechou por um tempo, viu que estava controlado, aí abriu para o turismo, que precisa desesperadamente do dinheiro dos turistas para sobreviver. E nisso que abriu para os turistas, descontrolou o coronavírus agora em Cuba e deu, né, uma descontrolada. E aí somou crise de coronavírus com crise econômica também, porque veja, Cuba depende do turismo. Imagine uma economia que depende do turismo. As cidades turísticas do mundo inteiro estão em crise. Um país que depende totalmente do turismo fica numa crise terrível. Então, assim, a gente tem que entender esses fatores todos para fazer uma análise mais rica, né? E aí, chegamos, enfim, nesse contexto que a gente está vivendo agora, desses últimos dias, com esses protestos em Cuba, porque realmente, gente, a situação econômica lá está bem grave. Eu tenho conhecidos cubanos, eu tenho lido informações de todos quanto é canto, e tá complicado mesmo. É crise de apagão, porque tem crise energética em Cuba, falta alimentos, desabastecimento está ocorrendo de verdade. Lógico, tem um bloqueio econômico e tem também a crise econômica de coronavírus, a crise do turismo e tal. Então, assim, a situação econômica em Cuba é ruim, e é importante dizer isso. E aqui, pessoal, eu não estou discutindo caricaturas, eu não estou aqui querendo dizer que Cuba é maravilhoso, é um paraíso.
É complicado, não tá bom a situação lá mesmo não. Já não era, né? A situação econômica de Cuba já não era boa. Cuba é um grande sucesso na área social, né? Da saúde boa, educação boa, segurança pública boa. Mas em termos materiais e econômicos, o cubano médio não tem acesso a um celular moderno. Ele não tem acesso a um notebook moderno. O cubano médio não tem acesso a um monte de bens que muitas vezes para nós brasileiros é mais fácil de ter, que não sofremos um bloqueio econômico, né? Então, de fato, o cubano não tem essas coisas que para nós já são até comuns. É comum que você vá em Cuba, por exemplo, e os cubanos te peçam, você não tem, sei lá, celular aí, você não vai, será que você não vai mais usar? Eu, por exemplo, dei minha câmera fotográfica para um cubano, que é o mais simples que eu tinha, eu dei para um cubano que eu conheci lá. Então, esses produtos ele realmente não tem. Eu não estou aqui fazendo caricatura, dizendo que é maravilhoso, você é bom porque não vai morar lá, sabe, esses argumentos ridículos. Eu estou discutindo a Cuba real. Aquilo que existe dentro de condições históricas específicas. E essas são as condições históricas. Agora, vamos pensar o seguinte, o que está em jogo? O que a gente propõe como saída, como alternativa? Os Estados Unidos estão lá prontíssimos para dar um golpe de Estado. Eles não vão botar os seus exércitos lá e tirar o governo cubano na mar, que poderiam fazer com estalar de dedos. Cuba não tem a menor condição de se defender. Eles vão tentar desestabilizar por dentro, que é a estratégia mais comum. E eu também não estou aqui dizendo que os cubanos que estão saindo à rua estão recebendo dinheiro da CIA para fazer protesto. Eles estão fazendo protesto em grande medida porque está faltando coisas básicas para eles, porque a crise econômica está braba, e eu acho que é justo, legítimo que essas pessoas protestem. Agora, que existe uma manipulação política desses protestos para derrubar o governo de Cuba e botar um governo capitalista que vai privatizar a saúde cubana, privatizar o sistema de educação cubano, que vai privatizar os serviços básicos cubanos, e vai, lógico, fazer o que fez na União Soviética quando virou Rússia, né? Ali nos anos 90, que foi aquela desgraça toda, a pobreza subiu de 2% para 50%. Então, outra coisa que eu queria levantar para a gente pensar. Teve protesto na Bolívia, recentemente, teve protesto no Chile, teve protesto na Colômbia, uma greve geral grande, teve o assassinato do presidente do Haiti, e não teve essa repercussão toda na mídia que a gente está tendo. Por que Cuba chama tanta atenção? Essa que é a questão, isso que eu queria perguntar. Por que um país de 11 milhões de habitantes gera tantas paixões nas pessoas? Por que Cuba incomoda tanto os Estados Unidos? Por que incomoda tanto a mídia ocidental, a mídia capitalista do mundo ocidental inteiro? Sabe qual é a questão, pessoal? Cuba é um símbolo. Cuba não tem importância política e econômica quase nenhuma no mundo. Um paísinho de 11 milhões de habitantes pobre. Essa coisa que Cuba vai exportar a Revolução Comunista é uma piada. Agora, Cuba é um símbolo. Quando teve a Revolução Cubana de 59, isso gerou um ânimo nas esquerdas latino-americanas inteiras de acreditar que poderiam fazer revolução nos seus países também, o que acabou não ocorrendo. Não teve expansão da Revolução Cubana para outros países, mas isso deu um ânimo à esquerda do mundo inteiro. E Cuba ser um fracasso econômico é uma vitória dos Estados Unidos. Cuba, para eles, precisa ser um fracasso, porque toda vez que qualquer partido de esquerda está perto de ganhar umas eleições, as mídias, veja, estamos aqui no Brasil fazendo essa discussão. Na Argentina, no México, na Colômbia, na Venezuela, em Honduras, nesse momento estão discutindo Cuba. Cuba ser um fracasso econômico, né? Eu não acho também que seja um fracasso completo, mas nesse contexto está bem ruim a coisa. Vão assumir que está bem ruim. É uma vitória para os Estados Unidos, é uma propaganda do capitalismo. É como se eles pudessem falar, através desses montes de reportagens que eles estão dizendo, eles estão falando o seguinte, socialismo é isso aí, vocês querem sair para o Brasil? Então vai para Cuba. É uma forma de você demonizar o socialismo e, paralelamente a isso, fazer automaticamente propaganda do capitalismo. É dizer, olha, o capitalismo é o único sistema possível. Não existe alternativa. Então eles vão tentar estrangular a economia cubana o máximo que puder para acabar com o governo cubano, que eles chamam de regime, né? Todo inimigo dos Estados Unidos é chamado de regime pela mídia ocidental, né? Outra coisa que eu chamo a atenção. Então, pessoal, assim, para concluir, o vídeo ficou longo, queria dizer o seguinte, Cuba tem um monte de problemas. Eu discordo do autoritarismo que tem, né? Tem diversos controles ali da vida individual das pessoas, liberdade de expressão. Eu tenho um monte de críticas a fazer Cuba. Cuba tem um monte de problema, não se industrializou, tem problemas econômicos para além do bloqueio, né, que tem em Cuba. Concordo com isso. A questão que eu pergunto é a seguinte, qual é a alternativa? É transformar Cuba em Haiti? Haiti uma completa desgraça? Pior do que os países africanos com as piores condições de vida, transformar Cuba em El Salvador com aquela violência toda que as gangues controlam o país. Qual é a proposta para Cuba?
derrubar o governo, instaurar um sistema capitalista? Vocês acham mesmo que a mídia ocidental, que os Estados Unidos está preocupado com o bem-estar dos cubanos, com as liberdades individuais? Eu queria aqui jogar essa reflexão. O que está em jogo ali em Cuba? Se o governo cubano cair, o que vai acontecer? Cuba vai virar um paraíso da Miami, na nova Miami, em 10 anos? Ou vai ser o novo Haiti, o novo El Salvador? Fica aí essa reflexão pra gente, tá ok? Bom, pessoal, e para quem chegou até aqui, né, pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrever aqui no canal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. A gente sabe que tem muita desinformação, tem muita propaganda, né, disfarçada de informação nas redes sociais, principalmente na televisão. Então, quando você curte o vídeo e tal, e se inscreve no canal, você fortalece e faz com que isso chegue, né, a informação a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.